castelo forte é o nosso Deus. Meus irmãos, nós vamos então dar continuidade agora à exposição que fizemos na última ocasião a respeito dos 10 mandamentos. Nós falamos do terceiro mandamento e nós continuaremos neste mandamento ainda no dia de hoje, a fim de abordarmos mais alguns aspectos importantes relativos a esta ordem do nosso Senhor de não tomar o seu nome em vão. Então, por isso eu quero convidar os irmãos para que abramos em Êxodo capítulo 20, nós vamos fazer a leitura juntos do versículo número 7. Êxodo 20, versículo de número 7. Vamos ler juntos? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Pai Santo, nós te agradecemos por tudo que fizemos até aqui, neste culto prestado ao Senhor, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso mediador, aquele por meio de quem nós temos livre acesso ao Senhor. Por isso nós queremos, ó Pai Santo, que agora também, do mesmo modo como o Senhor já tem nos dirigido até aqui, que o Senhor também nos dirija na ministração e na apreensão de Tua palavra, para que tanto de minha parte quanto dos meus amados irmãos, possamos todos ser edificados pela palavra do Senhor, esta santa palavra que nos instrui sempre no modo como nós devemos adorar ao Senhor, no modo como nós devemos nos portar diante do Senhor, e que o Senhor, portanto, nos ajude a que esta mensagem, mais uma vez, seja impactante aos nossos corações, e que naquilo que precisarmos mudar, que o Senhor nos ajude a mudar de acordo com a vontade do Teu Santo Espírito sobre nós, naquilo que precisarmos, ó Deus, corrigir, que o Senhor nos dê ouvidos atentos, mansos, para que possamos nos arrepender dos nossos pecados e assim mudarmos o nosso comportamento, corrigirmos a rota de nossas vidas, para que obedeçamos ao Senhor em todas as coisas. Que o Senhor nos dê, ó Pai, de fato, corações ensináveis, quebrantados, contritos, para que possamos ser fiéis ao Senhor no cumprimento de Tua palavra. É o que nós te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós já tomamos inicialmente a introdução deste mandamento, apresentando aos irmãos a razão pela qual o nosso Senhor nos instrui, nos ordena a guardarmos o seu santo nome. Apenas lembrando os irmãos alguns aspectos importantes deste mandamento, nós iniciamos dizendo o seguinte: o verbo tomarás, que aparece aqui no mandamento do capítulo 20, versículo 10, ele também pode ser traduzido como levantar, ou, noutra palavra, evocar o nome do Senhor. O nome do Senhor, aqui, ele é tomado como um modo de testemunho, ou um atestado de veracidade. A linguagem do mandamento é uma linguagem jurídica. É como se nós estivéssemos diante de um tribunal, diante de um juiz, e aquele juiz, então, ele chamaria à ordem aquela casa, aquele tribunal, para então dar a sentença daquele caso que estava sendo julgado. Então, levantar o nome de Deus ou tomar o nome de Deus tem o sentido jurídico de realmente fazer representar diante de um tribunal solene uma verdade que está sendo posta, que está sendo anunciada. Por isso, todas as vezes que nós observamos nas Escrituras a expressão nome do Senhor, nós observaremos que esta expressão tem a ver exatamente com a solenidade do ser de Deus, quando o ser de Deus se manifesta diante dos homens para representar aquilo que ele é, as suas perfeições. Ao longo deste culto, todos os textos que nós lemos, os irmãos puderam perceber esta expressão, nome do Senhor.
No Salmo 102, por exemplo, em algumas vezes, e de maneira especial no versículo 12, nós vimos aparecer a expressão: Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. O salmista aqui evoca o ser de Deus, a santidade de Deus, toda a complexidade do ser de Deus, para manifestar então o poder soberano desse Senhor e o nome do Senhor como sendo atestado de tudo aquilo que Deus é, da sua justiça, do seu amor e de todos os seus demais atributos. Nós vimos também em Atos capítulo 2, quando Pedro faz aquele magnífico sermão diante especialmente de judeus, trazendo à memória deles o texto do profeta Joel, dizendo: olha, para que vocês sejam salvos, é necessário invocar o nome do Senhor. E naturalmente, o apóstolo Pedro não está mencionando ali a invocação do nome do Senhor apenas como algo mecânico, como se alguém dissesse Senhor, Senhor. Mas, obviamente, Pedro está se referindo, trazendo as palavras do profeta Joel, a fazer lembrar o ser de Deus e todos os seus atributos. Portanto, invocar o nome do Senhor é, de fato, considerar a presença de Deus conosco e o poder de Deus atuando em nossas vidas. Por isso, tudo que nós fazemos em nome do Senhor. Os nossos juramentos são em nome do Senhor. O culto que nós prestamos a Deus é em nome do Senhor. A nossa vida deve ser uma vida vivida na presença do Senhor, ou honrando o nome do Senhor, diante do Senhor, como nós vimos no primeiro mandamento. As celebrações, as ordenanças religiosas, como a ceia, como o batismo, nós fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor. A pregação da palavra de Deus, ela é o nome do Senhor sendo anunciado. As orações que nós fazemos são em nome de Jesus Cristo. Portanto, tudo na nossa vida, tudo na vida cristã, envolve exatamente o ser de Deus, o nome do Senhor. E por isso, invocar o nome do Senhor significa exatamente isto: viver uma vida na presença de Deus em todos os momentos, pensar os pensamentos de Deus, como Paulo nos ordenou fazer lá em Filipenses. Seja isto que ocupe o vosso pensamento, tudo que é puro, agradável, santo, tudo aquilo que tem a ver com o ser de Deus, com o nome do Senhor. Então, invocar o nome do Senhor não é simplesmente nós falarmos, pronunciarmos o nome de Deus. Eu antecipei aqui para os irmãos, na mensagem anterior, uma compreensão equivocada de parte dos judeus que entendiam que este mandamento se referia à proibição de Deus de escrever o nome de Deus, ou mesmo de falar o nome Yahvé, que é o nome santo de Deus. Mas não é isto que o Senhor quer dizer. Ele não nos proíbe falar o seu nome ou escrever o seu nome. O seu nome é santo. O que Deus quer que façamos é que nós compreendamos exatamente a complexidade de tudo aquilo que envolve o nome de Deus. Eu disse aos irmãos também que a expressão nome de Deus, ela é aqui uma linguagem, uma figura de linguagem chamada sinédoque, o que representa que uma parte representa o todo. Então, nome aqui não é simplesmente o nome, literalmente, como nós temos o nosso nome próprio, mas nome aqui representa a perfeição de Deus, ou suas perfeições, seus atributos. Portanto, qualquer maneira de nós diminuirmos, adulterarmos, falsificarmos qualquer dos atributos de Deus é também uma quebra deste mandamento. Por exemplo, se nós entendemos o amor de Deus de maneira equivocada, de uma maneira que não é prescrita nas Escrituras, da maneira como Deus não se revelou, se nós acrescentarmos algo ao amor de Deus ou retirarmos, nós estaremos quebrando este mandamento, porque nós estaremos desonrando um dos atributos de Deus. Do mesmo modo, se nós fizermos isto com a justiça, com a bondade, ou com qualquer outro dos atributos de Deus, se nós compreendermos Deus do modo diferente daquele do qual ele se revela nas Escrituras, nós também estaremos quebrando este mandamento. Portanto, o nome de Deus aqui representa todo o ser de Deus, suas perfeições, suas complexidades. Então, o mandamento nos instrui, primeiramente, a não evocarmos, não trazermos o nome de Deus para qualquer debate, para qualquer circunstância, para qualquer situação,
de modo que o nome de Deus não seja trazido apenas com o efeito de glorificá-lo, de honrá-lo, de exaltá-lo. Se nós usarmos o nome de Deus levianamente, se usarmos o nome de Deus de maneira inútil, em coisas vãs, nós estaremos correndo o risco de quebrar este mandamento. Um outro aspecto importante, meus amados irmãos, deste mandamento é quando Deus mesmo se designa como teu Deus. Observe este, entre vírgulas, este aposto que é colocado no mandamento. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus. Nesse momento aqui, o Senhor faz também o mesmo que ele havia feito no mandamento anterior. No segundo mandamento, se os irmãos observarem no versículo 5, também aparece esta expressão, porque eu sou o Senhor, teu Deus. Aqui também no terceiro mandamento aparece, eu sou o Senhor, teu Deus. E esta fórmula, teu Deus, aparecerá em quase todos os demais mandamentos. Os irmãos podem ver, por exemplo, no versículo 10 também aparece o sábado do Senhor, teu Deus. No versículo 12 também nós vemos, honra o teu pai e a tua mãe, e diz, para que o Senhor, teu Deus. Então esta fórmula, Senhor, teu Deus, aparecerá repetidamente nos demais mandamentos. E a razão é a de que o nosso Deus, ele se identifica como aquele que está presente no seu povo, como aquele que se faz presente junto do seu povo. O Deus que nos escolheu antes dos tempos eternos é aquele que deseja ser o único Deus adorado. Por isso o primeiro mandamento é, não terás outros deuses diante de mim. Eu sou o único Deus a quem vocês devem adorar. No segundo mandamento ele diz, eu quero que vocês me adorem do jeito certo, que eu prescrevo. E agora, meus irmãos, no terceiro mandamento ele diz, eu quero que vocês usem o meu nome da maneira como eu ordeno que vocês utilizem o meu nome. Eu quero que o meu nome esteja na boca de cada um de vocês, esteja nas cerimônias de vocês, do modo como eu ordeno, do modo como eu quero que a minha glória seja evidenciada. Portanto, não utilizem o meu ser, os meus atributos, as minhas perfeições de maneira irresponsável. Não usem, não coloquem na minha boca aquilo que eu não disse. Não pronunciem a autoridade do meu nome, não chamem o meu nome para testemunha de situações que não sejam verdadeiras. Cuidado ao evocarem o nome do Senhor para selar situações, pactos, alianças que sejam mentirosas, que não sejam reais. Por isso, meus amados irmãos, ele diz, eu sou o Senhor teu Deus. Eu estou vendo o que vocês estão fazendo. Vocês me pertencem. Eu controlo cada um de vocês. Eu sou o Senhor de vocês. Por isso, não utilizem o meu nome de maneira irresponsável. Nós vimos também no Salmo 113, na liturgia deste culto, novamente, a expressão nome do Senhor, aparecendo especialmente nos primeiros versículos. E neste caso, o nome do Senhor ali é colocado como objeto de adoração. Bendito seja o nome do Senhor. Portanto, o nome de Deus deve ser louvado pelas suas perfeições. O Salmo, inclusive, na sequência, vai dizer que é pelo nome do Senhor que todas aquelas outras coisas acontecem, inclusive a maternidade, que é uma das nossas comemorações no dia de hoje. O nome do Senhor é que faz com que mulheres estéreis vivam em família e que sejam alegres mães de filhos. O que é então esse nome do Senhor? Exatamente as perfeições de Deus, o poder de Deus, todo o seu ser que atua em benefício do seu povo. Por isso, meus amados irmãos, nós não devemos usar o ser de Deus, nenhum dos seus atributos, de maneira diferente daquela que ele nos ordenou fazer. E o nosso Senhor, meus irmãos, ele faz uma ameaça muito clara neste mandamento. Ele diz que ele não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. O Senhor, portanto, promete punir, promete castigar, promete agir com severidade contra aqueles que evocarem o seu nome, levantarem o seu nome em situações mentirosas, falsas,
em situações que envolviam idolatrias. Um dos aspectos, como eu também mencionei aos irmãos aqui, eram os cultos idólatras, muito comuns naquela época. E muitos daqueles cultos evocavam o nome de Deus, mas de maneira errada. E o Senhor, portanto, promete castigar a todos estes que usam o seu nome, mas oferecem um culto falso, mentiroso, um culto que quebra o segundo mandamento. Outra forma também são os juramentos que nós fazemos ao longo da nossa vida, como, por exemplo, os votos sagrados que nós fazemos, os ministérios, os ofícios, o casamento e tantos outros votos que nós fazemos diante do Senhor, diante de Deus. Nós evocamos o nome de Deus, selamos aquele acordo com o nome de Deus. E, meus irmãos, vejam como tem sido, muitas vezes, como o nome de Deus tem sido usado de maneira errada, de maneira equivocada, eu diria até levianamente em alguns casos. Porque muitos dos votos que são feitos solenemente na igreja do Senhor, votos ministeriais, votos de ofícios, casamentos e tantos outros votos, são feitos muitas vezes de boca para fora. Porque, não obstante usarem o nome do Senhor, levantarem o nome do Senhor para o testemunho daquele ato, alguns irmãos nossos não consideram a gravidade, como o autor David Wells colocou certa vez. Estes pecados geralmente acontecem porque as pessoas não consideram a gravidade que é o nome do Senhor. E por isso, por exemplo, se casam na presença do Senhor, dizendo, eu trago o Senhor como testemunha deste voto, mas tempos depois quebram este pacto, este casamento. Alguns fazem isso no ministério, outros fazem isso noutras áreas, mas o fato é que Deus não terá por inocente, a menos que esta pessoa se arrependa do seu pecado, a menos que ela entenda a gravidade daquilo que cometeu, da quebra daquele voto, de ter usado o nome do Senhor irreverentemente, de maneira leviana, a menos que haja verdadeiramente arrependimento, o Senhor poderá, sim, castigar, perseguir com a sua ira e com a sua justiça aqueles que evocaram o seu nome em juramentos falsos. Meus irmãos, o mandamento nos diz especialmente que nós devemos tomar muito cuidado quando o nome do nosso Deus for trazido. O autor Arthur Pink, ele coloca uma situação muito interessante, e eu gostaria de pedir licença aos irmãos para ler um pequeno trecho aqui de uma das suas obras em que ele trata exatamente deste aspecto. Ele diz assim: o nome de Deus é tomado em vão por nós quando o usamos sem a devida consideração e reverência. Sempre que fazemos menção daquele diante de quem os próprios serafins velam os seus rostos, deveríamos ponderar séria e solenemente sobre sua infinita majestade e glória e inclinarmos os nossos corações na mais profunda prostração diante desse nome. Como podem aqueles que pensam e falam do grande Deus, promíscua e aleatoriamente, usar o nome de Deus com reverência, quando todo o restante do discurso deles é cheio de tolices e vaidades? Esse nome não deve ser ostentado ou jogado de lá para cá em línguas soltas. Adquira o hábito de considerar solenemente de quem é o nome que você usa para pronunciar. É o nome daquele que está presente com você, que está ouvindo você pronunciá-lo. Ele é zeloso por sua honra e vingar-se-á terrivelmente daqueles que o têm menosprezado. Então os irmãos percebem, na linguagem deste autor, a solenidade diante da qual nós estamos, meus irmãos. Por isso, meus irmãos, nós temos insistido em vários momentos aqui na nossa igreja quanto à necessidade que nós temos de considerarmos diante de quem nós estamos. Nós falamos isto no primeiro mandamento. Quando prestamos culto ao nosso Deus, nós devemos ter o cuidado de perceber a gravidade diante de quem nós estamos.
O culto é ao Senhor. O culto não deve ser prestado a pessoas, não deve ser prestado a instituições. O culto é ao nosso Deus. E nós fazemos isto exatamente no nome do Senhor. Por isso, todas as partes do culto ao nosso Deus, e eu me refiro aqui não apenas ao culto público de domingo, que é especial, mas ao culto de toda a nossa vida, o nosso dia a dia, a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas, como nós tratamos o nosso marido, a nossa esposa, os nossos filhos, o nosso patrão, nosso colega de trabalho, nossos vizinhos, os nossos relacionamentos interpessoais, tudo isso aponta exatamente para o fato do modo como nós honramos a Deus. Porque, como disse o autor Arthur Pink, muitas vezes o nosso discurso ele se distancia da nossa atitude. Foi exatamente isso que ele disse. Como podem aqueles que pronunciam o nome de Deus agir de maneira tola, vaidosa? Porque muitas vezes nós falamos no nome de Deus, pregamos o nome de Deus, mas as nossas vidas desonram o nome de Deus. Porque Deus está conosco o tempo todo. O Catecismo Maior traz aqui, meus irmãos, uma observação bastante interessante a respeito do terceiro mandamento, dizendo o seguinte: o que o terceiro mandamento exige de nós? O terceiro mandamento exige que o nome de Deus, ou seja, seus títulos, atributos, ordenanças, a palavra, os sacramentos, a oração, os juramentos, os votos, suas obras e tudo quanto pelo que Deus se faz conhecer. Olha só quantas coisas. Então, as ordenanças, a ceia do Senhor, o batismo, os atributos de Deus, a palavra pregada. Meus irmãos, quantas vezes pastores usam irreverentemente a palavra de Deus? Não são poucos, infelizmente, os púlpitos que se tornam muito mais picadeiros do que púlpitos. Há mais palhaços do que pastores em muitas das igrejas, infelizmente. Pessoas que contam piadas a respeito da palavra de Deus, gente que debocha de situações que envolvem questões bíblicas. Isto é grave, porque é uma forma de desonrar a palavra de Deus. Nós estamos diante da palavra do nosso Deus, o Rei todo vivo, santo, verdadeiro, o Senhor que é justíssimo em todos os seus caminhos. Os sacramentos, a oração, quantas vezes as nossas orações elas são orações que desonram o nome de Deus? O autor Pink também coloca aqui que muitas vezes nós oramos e ao orarmos nós desagradamos ou desonramos o nome de Deus porque as nossas orações são orações mecânicas. Nós fazemos orações sem nem sequer pensar, como por exemplo as rezas, que são muito comuns. Pessoas que simplesmente repetem, e o nosso Senhor Jesus Cristo proibiu isso, né? Dizendo, não façam como os gentios que fazem, usam de vãs repetições. Ou seja, o que são vãs repetições? São palavras mecânicas, sem sentido algum, mas que trazem o nome de Deus como elemento de fundamentação. Isto também é pecado. Quando as nossas orações são mecânicas, quando elas são simplesmente ritos religiosos, não há de fato uma interação espiritual entre nós e Deus, nós podemos estar desonrando o nome do Senhor. Os juramentos, como eu falei, os votos, ofícios, votos ministeriais. Quantos pastores vão aos seus presbitérios e prometem diante das pessoas e diante de Deus serem fiéis à Igreja Presbiteriana do Brasil, a honrar os símbolos de fé, e tão logo assumem as suas igrejas, eles fazem exatamente o oposto disso. Pregam aquilo que a nossa doutrina não ensina, não são zelosos no ministério da palavra, no ensino da palavra de Deus, eles desonram o nome do Senhor, as obras do Senhor. Quantas vezes nós desconfiamos da ação de Deus nas nossas vidas? Quantas vezes nós desconfiamos de que Deus é verdadeiramente poderoso, como aquela ilustração que eu contei recentemente, que o irmão compartilhou conosco, de uma pessoa que disse, olha, mas vai aí, continua confiando em Deus para você ver se vai dar certo, né? Não vai trabalhar não, fica confiando em Deus. Ou seja, desconfiando das obras do Senhor, desconfiando do ser de Deus, do poder de Deus. Quantas vezes nós oramos, né? No nome de Jesus, mas queremos fazer do nosso jeito. Então tudo isso significa desonrar o nome do Senhor. E o catecismo continua assim, então dizendo, não é? Que exige que todas essas coisas sejam santa e reverentemente usados em nossos pensamentos,
meditações, palavras e escritos. Então nós devemos pensar o que é santo, pensar aquilo que glorifica a Deus. Por isso a murmuração é um pecado grave, porque é um pensamento que desonra o aspecto da providência de Deus. Meditações, palavras, aquilo que nós falamos às pessoas, falamos ao próprio Deus, aquilo que nós escrevemos, os nossos escritos, por uma profissão santa e um comportamento conveniente. Para quê? Para a glória de Deus e para o nosso bem e do próximo. E depois vem as proibições. O que esse mandamento proíbe? Diz assim: os pecados proibidos são não usar o nome de Deus como nos é exigido, e o abuso dele por uma ignorante, vã, irreverente, profana, supersticiosa ou ímpia menção, ou outro modo de usar os títulos, atributos, ordenanças ou obras de Deus. Por exemplo, a blasfêmia, o perjúrio, votos ímpios, a violação dos juramentos, dos votos, murmuração, queixas contra os decretos e a providência de Deus, a pesquisa curiosa a respeito de Deus. Às vezes, há pessoas, isso acontecia muito, né, na Idade Média, entre os escolásticos, eles queriam pesquisar situações que as quais a Bíblia não mencionava, né? Por exemplo, quantos anjos caberiam na cabeça de um alfinete, né? Eles chegavam a fazer esse tipo de pesquisa. E Calvino, inclusive, nas Institutas, chama a atenção deles, dizendo, olha, parem com essas questões, porque aquilo que Deus não quis que nós soubéssemos, ele não revelou. Então, se a palavra de Deus não diz, nos calemos. Não vamos prescrutar coisas que não estão na palavra do Senhor. A má aplicação desses decretos ou providências, má interpretação, má aplicação ou qualquer perversão da palavra. Veja que coisa grave, né? Então, se nós interpretarmos mal as Escrituras, aplicarmos mal as Escrituras, hoje pela manhã nós falamos sobre isso, né? Num dos aspectos dessa aplicação de doutrinas, de teorias, que infelizmente, muitas igrejas acabam trazendo para a sua membresia, e infelizmente muitas pessoas são enganadas por uma pregação falsa, uma aplicação falsa. Eu me lembro de certo personagem famoso no nosso país, líder de uma destas igrejas neopentecostais, que certa vez ele foi questionado no seu programa quanto a se deveria ou não. A pessoa perguntou assim: fulano, eu ganhei na loteria, eu devo dar o dízimo ou não? E aí a resposta dele foi a seguinte: olha, eu acho que sim, você não vai querer pecar duas vezes, né? Então veja, são situações em que as pessoas são enganadas, manipuladas, e nós vemos isso muito, não é? Todos os dias. Basta você ligar a televisão, basta você ouvir o rádio, basta você conversar com pessoas, você verá uma má aplicação da palavra de Deus, doutrinas erradas, equivocadas, falsas, perversão da palavra. O catecismo continua: coisas proibidas, zombarias profanas. Infelizmente há pessoas que zombam de Deus, né? Fazem piadas imorais, desenhos profanos. Infelizmente há isso, né? Nós percebemos. Há movimentos sociais, por exemplo, que zombam de Deus, né? Pintam a cruz, fazem desenhos profanos, né? A respeito do Senhor. Questões curiosas sem proveito, vãs contendas de palavras, defesa de doutrinas falsas, abuso da palavra de Deus, das criaturas, encantamento, concupiscências, práticas pecaminosas, maledicência, desprezo, qualquer oposição à verdade ou graça e aos caminhos de Deus. A profissão por hipocrisia. Então, uma pessoa, por exemplo, que aceita ser membro de uma igreja, mas faz isso sem convicção, apenas porque é movido mecanicamente por isso, por causa da família, etc. Ter vergonha da religião, então também é uma forma de desonrar o nome de Deus. Ou ser uma vergonha para a religião, que é o mau testemunho, uma conduta inconveniente, imprudente, infrutífera, ofensiva e, finalmente, a apostasia. Então os irmãos percebem
quantas e quantas formas. Todas estas citações que eu mencionei aqui são amparadas por textos bíblicos. Quando nós chegarmos lá, se Deus assim nos permitir, né? A pergunta 113, na quinta-feira, nós estamos na 5, né? Esta é a 113. Nós trataremos disso também, se Deus assim nos permitir, e veremos todos os textos aqui, o que se referem a estas questões. E ainda, o catecismo, para finalizarmos, diz assim: quais são as razões anexas? As razões anexas ao terceiro mandamento são o seguinte: o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. E a interpretação é a seguinte: são que ele, o Senhor, nosso Deus, o seu nome não deve ser profanado, nem de forma alguma abusado por nós, especialmente porque ele estará tão longe de absolver e poupar os transgressores, que não os deixará escapar de seu justo juízo, embora muitos escapem das censuras e punições dos homens. Este é um aspecto importante também, porque nós percebemos assim, e não é raro, infelizmente, nós, às vezes, ouvirmos situações de irmãos nossos mesmos que não são devidamente disciplinados no campo eclesiástico. Às vezes a pessoa age de maneira imprudente, de maneira inconveniente, pecaminosa, e ela continua por aí, não é disciplinada. E nós muitas vezes olhamos e achamos ruim essa situação. Mas também o que o mandamento quer nos dizer é que Deus não terá por inocente esta pessoa. Então nós não precisamos também viver atribulados, preocupados com esta punição terrena. Aqueles homens que escapam das censuras e das punições terrenas, eles não escaparão, meus irmãos, da punição do nosso Senhor. O nosso Senhor é justo juiz. Então, muitos que tomam o nome de Deus em várias áreas da vida, evocam o nome de Deus nos tribunais humanos, muitas vezes no campo do direito, muitas vezes no campo político, estas pessoas não serão inocentadas quando fizerem isto de maneira errada. Deus não terá por inocente políticos, juristas, pastores, todos estes que tomarem, que levantarem o nome dele para jurarem falsamente. Então não se preocupem, Deus haverá de cumprir a sua justiça nestas pessoas. Então, meus amados irmãos, eu quero concluir aqui a abordagem a este mandamento, fazendo exatamente esta aplicação a todos nós. Nome de Deus significa todo o ser de Deus. E o desejo do Senhor é que nós apreciemos de uma maneira reverente tudo aquilo que pertence ao seu ser, às suas perfeições. Portanto, devemos ter cuidado ao pronunciarmos qualquer coisa que se refira ao nosso Deus. Devemos entender que Ele é o nosso Deus, que Ele está presente conosco. E devemos nos lembrar, meus irmãos, finalmente, que este nome santo e santíssimo, ele será evocado no final de todos os tempos, quando o nosso Senhor Jesus Cristo voltar. O apóstolo Paulo diz que, naquele dia, quando Cristo vier, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. E diz o texto que Deus exaltará o nome de Jesus Cristo. Ele exaltou de tal maneira o nome de Jesus Cristo, que naquele dia ele será, de fato, glorificado finalmente. Então, esta é a nossa esperança. Nós devemos viver obedecendo a este mandamento, honrando o nome de Deus com a nossa palavra, com os nossos pensamentos, com a nossa vida, de maneira que nós não causemos mal ao nome de Deus, de maneira que nós não envergonhemos o nome de Deus diante das pessoas, de maneira que nós prezemos o nome de Deus diante das pessoas, honrando o nome de Deus, exaltando, falando bem a respeito de Deus, para que naquele dia, meus irmãos, o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, quando vier nos buscar, também nos encontre em honra e em glória. E, finalmente, os irmãos devem se lembrar de que naquele dia, conforme o escritor dos evangelhos nos disse, naquele dia, muitos se aproximarão de Jesus dizendo: Senhor, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios. Em teu nome nós fizemos maravilhas. Em teu nome nós fizemos isto ou aquilo. Talvez alguém diga: Senhor, em teu nome eu preguei a tua palavra na Igreja Presbiteriana do Vale.
Senhor, em teu nome eu fui presbítero, em teu nome eu fui isto, fui aquilo, em teu nome eu fiz isto, fiz aquilo. E o Senhor dirá para estas pessoas: apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Observem, meus amados irmãos, que a honra ao nome do nosso Senhor, portanto, não está numa declaração mecânica de nossos lábios, mas ela está profundamente enraizada numa declaração espiritual dos nossos corações. Os irmãos percebem que os mandamentos eles estão todos conectados. Eu sempre tenho insistido nisso, porque o primeiro mandamento diz: diante de mim, coram Deo, e é assim que nós devemos viver. Todos nós vivemos na presença de Deus em todo tempo, em todo tempo. Portanto, o nome de Deus deve fazer parte da nossa vida. O nome de Deus deve ser o nosso nome. Por isso o salmista, no Salmo 69, fez essa oração: Senhor, não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em Ti. Que também essa seja a nossa oração. Que as pessoas, ao olharem para nós, não vejam em nós atitudes que desonrem o nome do Senhor, mas muito pelo contrário, que eles possam olhar para nós e ver em nós a exaltação, por meio de palavras e atos, do ser de Deus, e que elas possam crer no Senhor, sendo nós os instrumentos para que elas possam crer ainda mais e fortalecerem a sua fé. Que a nossa oração, meus irmãos, seja esta, a minha e a de todos vocês, para que nós possamos em todas as coisas dar bom testemunho deste santo nome, nome bom, nome precioso. É neste nome que nós devemos amparar toda a nossa vida, e é este nome que nós devemos anunciar às pessoas, porque não há outro nome pelo qual importa que as pessoas sejam salvas, senão o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não tomemos este nome em vão, meus irmãos, porque o Senhor não terá por inocente aqueles que assim o fizerem. Honremos em todas as coisas o magnífico nome do nosso Deus. Vamos orar? Vamos ficar de pé? E nós vamos então orar, receber a bênção. Eu gostaria de pedir ao nosso grupo de louvor que nós encerrássemos cantando novamente o cântico Alfa e Ômega. Possível? Então nós vamos orar, receber a bênção, e os irmãos podem assentar depois da bênção, e os nossos irmãos do louvor farão este pós-lúdio, cantando Alfa e Ômega. E depois do cântico, eu peço aos irmãos que aguardem mais uns minutinhos, nós temos alguns poucos avisos, até que sejamos dispensados. Oremos, meus irmãos. Pai Santo, quão doce é a presença do Senhor. Muito obrigado, Pai, porque apesar de nossos pecados, de nossa fragilidade, apesar, ó Deus, do que a queda trouxe a nós, de muitas vezes interpretarmos mal, compreendermos mal a Tua vontade, muitas vezes até mesmo demonstrarmos pouco interesse pelas coisas do Senhor, o Senhor tem sido ainda longânimo, misericordioso para conosco e nos tem dado oportunidades tão preciosas como esta que tivemos aqui hoje, de ouvirmos a Tua voz, de arrependermos dos nossos pecados, de nos acertarmos contigo e de decidirmos viver uma vida mais santa na Tua presença. Nós estamos diante, ó Pai, destes mandamentos, que são mandamentos tão preciosos, e nós sabemos que, por nós mesmos, nunca seremos capazes de obedecê-los. Mas nós sabemos que Cristo Jesus, o nosso Senhor, Ele cumpriu toda esta obediência por nós. E por isso agora, Senhor, não para que sejamos salvos, mas por sermos salvos, nós queremos muito que o Senhor nos ajude, pelo Teu Santo Espírito, a sermos obedientes a esta palavra, a estes mandamentos, na pessoa de Jesus Cristo. Que Ele nos fortaleça, Senhor, para que possamos aprender com Ele a obedecer ao Senhor em todas as coisas. O Teu Filho Jesus jamais desonrou o Teu nome diante das pessoas. Pelo contrário,
ele foi capaz de anunciar o teu santo e poderoso nome, de honrar este nome com seus pensamentos, suas ações, suas palavras. Que assim também nós possamos aprender com ele, Senhor. Dá-nos pensamentos puros, verdadeiros, amáveis, santos. Que seja isso que ocupe o nosso pensamento. Dá-nos, ó Deus, palavras temperadas, palavras agradáveis, palavras mansas, palavras que edificam, para que assim também honremos o teu nome. E dá-nos, ó Deus, um comportamento, um testemunho digno do Evangelho do Senhor, para que as pessoas, ó Deus, para que o teu nome não seja desonrado ou envergonhado diante das pessoas por nossa causa, mas que, ó Deus, que o Senhor possa fazer-nos cada vez mais santos, para que o teu nome seja santificado. Por isso, Pai, nós oramos também como o Senhor Jesus nos ensinou: santificado seja o teu nome. Que assim, Pai, com a nossa vida, tanto nós quanto o nome do Senhor sejam, ó Deus, de fato dignificados para a glória do teu nome. Assim como o Senhor prometeu a Abraão que daria a ele um nome, engrandeceria o nome dele, que nós também te pedimos que o Senhor nos dê graça para que o nosso nome, o nome cristão, o nome da tua igreja, o nome do teu povo, seja cada vez mais purificado, ó Deus, de má consciência, de pecados, para que, ó Deus, o teu nome seja honrado por nós. A começar de nós aqui, Senhor, nesta igreja. Que o Senhor possa fazer com que os nossos vizinhos percebam a diferença do nosso comportamento, de nossa palavra, do nosso culto, do nosso jeito de ser, de viver. Que nós possamos influenciar o nosso próprio bairro, as pessoas que convivem conosco, para que elas possam, ó Deus, ver o quão grande é o Senhor a partir da nossa vida, das nossas palavras, dos nossos pensamentos. Dá-nos graça para isso, Senhor. Nós não conseguiremos sozinhos, não conseguiremos pelo nosso esforço, mas nós cremos que conseguiremos na força do poder do Senhor, conforme a atuação poderosa de teu Santo Espírito que nos enche, nos faz cheios deste Espírito que é santíssimo, o Espírito de Cristo, para que assim demonstremos os frutos que ele mesmo produz em nossas vidas. Dá-nos, ó Deus, uma boa semana de paz, de segurança, proteja-nos do mal, livra-nos de tentações. É o que nós te pedimos, Pai Santo, agradecidos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.